Bom a todos, nós estamos aqui com a explicação da aula de hoje, Shemot. E separado, nós começamos aqui com a palavra Argaman, ou seja, púrpura, porque a cortina do Beit Hamikdash, do templo, ela tinha que ter uma cor púrpura. E quando nós lemos o texto duro, nós lemos lá que era cor púrpura, nós entendemos que eles tinham que ter ali, né, uma cor que fosse púrpura. Mas na verdade o texto hebraico ele esconde um grande segredo. Vamos ver qual é a codificação desta palavra. Nós temos aqui um Aleph, um Reish, um Gimel, um Men e um Nun. E essas letras, essas 5 letras, elas correspondem a 5 arcanjos, ou seja, o Aleph vai estar ligado a Uriel, o Reish a Rafael, o Gimel está ligado a Gabriel, o Men a Mihael e o Nun a Nuriel. Vejam uma simples palavra da Torá e ela está com uma codificação incrível. Quem eram os guardiões do Beit Hamikdash? Os seres espirituais responsáveis por todo o funcionamento espiritual daquele tabernáculo eram esses arcanjos, cada um com a sua função, ok? Aqui em cima nós temos a palavra Yaakov, vejam aqui, Yaakov. Temos a palavra Yosef e o nome do grande e poderoso Hashem, Yud-He-Vav-He. E aqui nós temos um segredo incrível. Por que Yaakov amava mais a Yosef do que os seus outros irmãos? Porque ele era o preferido, né? Há uma discussão muito grande sobre isso. Mas a própria Torá vai nos revelar, através dos seus sodotes, isso. Vejam, eu tenho aqui o nome de Yaakov e tenho a gematria de cada letra. Cada letra hebraica representa um número, ou seja, elas ao mesmo tempo são letras e também são números. Vejam que o Yud, ele equivale ao número 10, o Ain ao número 70, o Kuf ao 100, o Beit ao 2. Então eu tenho aqui um número na somatória desse nome de Yaakov de 182. Essa é a gematria do nome dele. Já o nome de Yosef é diferente, ele tem uma gematria de 156, porque eu vou ter Yud 10, Vav 6, Samik 60 e o Fe, ou final, eu tenho 80, 156. Agora, eu tenho o nome do Eterno. O nome do Eterno, ele tem uma gematria 26. Veja, o Yud ele equivale a 10, o Re a 5, o Vav a 6 e o outro Re a 5. Então eu tenho 26. Olha que coisa incrível, 182, o nome de Yaakov, o nome de Yosef 156, o nome de Yud Kei, Vav Kei 26. E o que acontece? Quando eu faço a somatória do 26, do nome do Eterno, com 156, do nome de Yosef, eu tenho a gematria 182. E a gematria 182, ela é exatamente a gematria do nome de Yaakov. Ou seja, Yosef, ele tinha com o nome do Eterno sobre ele o peso de Yaakov. Tanto é que você vê que não existe uma tribo chamada Josefes, os Josefitos ou outra coisa assim, mas através de Yosef vem 2 meias tribos, Efraim e Menashe, ok? Então nós vemos que coisa incrível, aqui Yosef ele assume o papel de primogênito. E como nós podemos entender isso? Quando Yaakov ele se casa a primeira vez com Rahel e está se casando com Rahel, mas ele é enganado, ele acaba se relacionando com Leá. Quando ele se relaciona com Leá, ele tem o primeiro filho, que é Ruben, ok? Ou seja, o que a Torá fala para eles? Que um homem não deve se deitar com outra mulher, né? Com uma mulher pensando em outra mulher, porque vai dar esse curto-circuito, né? Nasce Ruben e aí depois vai ter que ser trocado a situação. E veja o que acontece.
nasce como primogênito, mas o primogênito é Iosef, porque os seus irmãos têm que se prostrar a ele. Ou seja, Rahel era que ia trazer o primogênito, que é Iosef. Tanto é que existe lá a situação de que Rúben mexeu na cama de Jacob, e aí vai ter várias interpretações, etc. Mas, na verdade, foi essa situação de entrada de alma. E de Iosef vão nascer as duas meias tribos que vão ser abençoadas por Jacob, ok? Muito bem. Continuando aqui, nós temos a situação do Mashiach de Israel. Ele está aqui, representado por esse bonequinho. E o que acontece? O Mashiach, ele é aquele que virá defender o povo de Israel, defender a Torá, e não atacar o povo de Israel e atacar a Torá. Por isso que a árvore sefirótica, ela tem a letra Shin, ela tem três braços. Cada braço aqui vai representar um patriarca. Do lado direito, né, vai representar Abraham, olha. Do lado esquerdo vai ser a representação de Isaac, e o centro vai representar Jacob. Então, o que acontece? Abraham, ele veio reequilibrar o lado direito, Isaac o lado esquerdo, e Jacob, ele veio reequilibrar o centro da árvore sefirótica, da entrada de almas nesse mundo. Para que o povo de Israel pudesse entrar nesse mundo, era preciso tirar o curto-circuito que o serpente colocou no Gan Éden, né? E aí Caim ficou sobre Abel, mas isso é uma outra história. Aqui a gente está entendendo tudo isso. Quando o povo de Israel vai para Mitzraim, veja aqui, ó, Mitzraim, o Eterno tem que proteger o povo de Israel, e por isso ele agrega aqui, ó, uma letra Re, tá vendo? Quando você vai ler a Parashá, Mitzraimá, ou seja, eu tenho aqui uma letra Re de proteção, porque o povo de Israel, ele estava entrando no Egito, e ali eles teriam grandes provas. E vamos ver a gematria que eu vou ter aqui, ó, 40 mais 90, 130, mais 200, 330, 340, 385. Olha isso, quando o Eterno mexe nessa lógica dessa palavra hebraica, ele muda a configuração da palavra hebraica, ele está criando uma proteção para o povo de Israel. Se eu pegar a palavra Sheriná, está vendo aqui? Então eu vou ter a mesma gematria, 330, 385, ou seja, Mitzramá, não Mitzraim, mas Mitzramá, tem o mesmo peso de Sheriná, e Sheriná é proteger a gota de sêmen de Israel. Esse é o papel do Eterno, proteger Israel, de misturar com outras nações, de se misturar com outros pensamentos, e por isso é que existe a Torá. A Torá, ela vai trazer para o povo de Israel uma proteção sobre a sua semente, ok? Quando nessa Parashá agora, entrando já na Parashá, né, já entramos aqui em Mitzraim, e estamos descodificando a Torá, entendendo conceitos profundos de Torá, não o que está escrito no literal, não o que está escrito lá no texto duro, mas o que realmente está escrito nos sodotes da Torá, ok? Quando Moshe, nessa Parashá de Shemot, ele vai ter um encontro com Hashem, que aí ele vai sair do Egito, que vão tentar matar ele, e tem muitos sodotes nessa história toda. A gente chega numa parte em que ele está no deserto, e ele vai estar ali pastoreando, e ele vai ter um encontro com Hashem, né? Ele vai ter um encontro com a Sheriná, ele vai ter um encontro com o Elohim. O Elohim era um anjo. Essa sarça ardente, ele começa a ter essa visão, e aí é falado para ele: Moshe, tire os seus sapatos, que o local que você está pisando é um local santo, é um local kadosh. E o que Moshe faz? Ele tira o sapato e entra na terra. Não é nada disso. O que está acontecendo ali naquele momento é que, quando Moshe está naquele lugar,
o Eterno fala: salte do seu corpo, saia do seu corpo, entre com a sua alma, venha entender as coisas do alto, as coisas do céu. E aí diz que ele viu Hashem, que se aproximou para ver. Veja aqui a frase em hebraico, né? Vaere Adonai Kissá Lereot. Ou seja, e viu Hashem que se aproximou para ver. Quem se aproximou? Aproximou-se Moshe, ok? O sujeito aqui da frase é Moshe. E aí existe uma coisa, um sodote aqui. Moshe viu e estava discutindo com o Eterno. Por exemplo, o Eterno mandou ele libertar o povo de Israel, mas ele se negava e ele se negava. Por que ele se negava? Porque ele sabia, olha como ele colocou aqui, que o povo de Israel só completaria o seu tikkun para sair do Egito, de Mitzraim, com 260 anos. E naquele momento que o Eterno falava com Moshe, só tinham se passado 210 anos. Ou seja, existia a falta ainda de 50 anos para se cumprir essa gematria. Por que ele pensou isso? Porque os irmãos que Yosef tinham eram 10. E eles venderam Yosef para o Egito, ok? Eles venderam Yosef para o Egito. E o que acontece? Eles venderam para o Egito, logo eles tinham um tikkun para pagar. É lógico que são coisas muito mais elevadas, mas eles tinham um tikkun para pagar. Moshe falou, eram 10 irmãos. Multiplicado pelo nome do Eterno, 26, daria 260 anos, porque eles tinham borrado como patriarcas, pessoas elevadíssimas, o nome do Eterno, e eles tinham que consertar isso. Eles tinham que consertar o erro deles, e eles tinham que ter um tikkun, né, para depois não ficar nada sem ser acertado, um tikkun de 260 anos. Então Moshe falou para Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, não passaram ainda os 260 anos, faltam 50 anos, tem alguma coisa, né, que não está batendo aí. O que está acontecendo, né? E aí o que acontece? A gente volta agora para o livro lá de Bereshit 49:1, que é quando Yaakov vai abençoar os seus filhos. E o que Yaakov faz? Yaakov conhecia um nome do Eterno chamado Erie. A gematria desse nome é de 21. O número 21 é a gematria desse nome, ok? 21, olha isso. Então, Yaakov fez a gematria e pensou, 21 vezes 9, 21 vezes 9 vai dar 189. Então, 189, né? Mais um que é o Kolel de Aleph, eu tenho 190. Então, Yaakov pensou, eu matei a situação. Então, com 190 anos, vai ser completado o tikkun de Israel em Mitzraim, e Israel vai sair do Egito. Então, o que acontece? Yaakov faz essa gematria, nós temos aqui o número 190, lembrando que 190 é 9 vezes 21, que seriam os 9 irmãos, ou seja, Yaakov errou, ele não contou Ruben, ele só contou 9 irmãos, e aí ele chegou a um peso de gematria que deu errado. Olha que coisa incrível que a gente está descobrindo aqui. Yaakov é um profeta, ele não bota o filho Ruben, e aí ele chega a uma gematria fora daquela que tinha que ser realmente. E o que acontece? Quando nós vamos para o livro de Crônicas, nós vamos lá em 7, 20 e 22, nós vamos ver que existiu um êxodo falido. Ou seja, no ano de 190, houve um povo liderado pela tribo de Efraim que não deu certo esse êxodo. Mas aí, o que acontece? Na mesma paraxá que há essa discussão aqui do Eterno, né, que se chegou a hora ou não chegou, o Eterno vai falar para Moshe o seguinte: vocês até agora me conhecem como Yud-Kei Vav-Kei, mas vocês ainda não me conheceram como Erie Asher. E aí muda toda a configuração, porque no 3:12 ele fala para Moshe assim, que Erie
porque eu estarei contigo. E vejam que como ele muda o nome, existe um nome, esse nome de RE é um nome do Eterno que está aqui em Keter, ou seja, na Sefirote maior, porque nós temos 10 Sefirotes, cada Sefirote vai ser representar, vai ser um nível de mundo superior até chegar ao nosso mundo, e hoje ele vai pegar Keter e Rohimá, o segundo Rei do nome do Eterno vai pegar Biná, nós atravessamos todos os astros e aí nós chegamos aqui em Zerampim, que é representado pelo Vav, e na Terra aqui nós vamos ter o Re, ok? Mas esse nome RE, que é o mesmo que está aqui, olha, que é um Aleph, um Re, um Yud, um Re, ele está aqui em Keter, ou seja, um nível superior, onde não há dualidade, nesse lugar. E aí o Eterno vai falar, por esse nome você não me conheceu. Vamos refazer o cálculo. Então agora, eu tenho aqui o nome RE, ou seja, o nome que foi manchado não foi Yud-Kei Vav-Kei, o nome dos milagres, mas o nome de RE. Esse foi o nome manchado. E quando nós pegamos esse número, que vai dar 21, né? Vai dar 21, porque RE vai ter 1, mais 5, 6, mais 10, 16, mais 5, 21. Então eu tenho o RE, que é 21, vezes os 10 patriarcas, aí eu chego à época do Tikkun. Ou seja, chegou Moshe a hora da redenção, 210 anos. Veja que coisa impressionante na conversa do Eterno com Moshe. E aí Moshe fala, sim, Eterno, esse nome realmente eu não conhecia. Então chegou a redenção do povo de Israel. E aí Moshe vai para o Egito, e ele vai então começar a preparar a saída do povo de Israel. Vocês estão vendo como as coisas estão codificadas, são pequenas codificações, é lógico que existe muito mais coisas nesse texto, né? Mas que quando nós não vemos em hebraico, não fazemos gematria, não ligamos as somatórias dos nomes, a gente perde toda a história real da Torá, perde toda a beleza da Torá. Por quê? Porque nós não podemos revelar o que só pode estar escrito no texto hebraico. Com 260 anos? Não, porque não era o nome Yud-Kei Vav-Kei que eles tinham transgredido, mas eles tinham transgredido o nome RE. Então, 21 vezes 10, 210 anos de Tikkun. Pensem bem antes de falar mal das pessoas, pensem bem antes de quebrar a Torá, pensem bem antes de pagar o mal com o mal, o bem com o mal, ou qualquer coisa que não tenha equilíbrio. Sejam sempre santos, trabalhem a vida de vocês para que vocês possam alcançar níveis de Torá. Shalom, shalom.